crianças! A paz do Senhor! Desejo a todas vocês um feliz sábado! Deixai vir a mim os pequeninos. Que bom que você está aqui mais uma vez! Bom, eu espero que você esteja. Espero que você esteja aí agora, junto com a sua família, prontos para mais um culto do Senhor e um momento criança. Saiba que este momento é preparado especialmente para a sua vida e para o seu coraçãozinho. Eu desejo que essa palavrinha fique gravadinha dentro do seu coração. Amém, crianças? E coloque em prática o que você aprende aqui, o que você ouve aqui sobre a palavra de Deus. Vamos juntos cultuar ao Senhor neste santo sábado. Vamos juntos agradecer a Ele, porque hoje Ele nos deu mais uma oportunidade para viver mais um dia de vida. Falando sobre agradecer, vocês sabem qual o momento certo para agradecer? E aí, qual o momento certo para agradecer? O que você deve estar vivendo para agradecer a Deus? Você sabe? Qual o momento certo para se alegrar? Você sabe? Nós vivemos momentos felizes, nós vivemos momentos tristes. E qual o momento certo para se alegrar? Você sabe? No momento triste, às vezes você briga com o seu irmão, como você tem agido? Você fica nervoso, revoltado quando as coisas não dão certo? E aí, como você tem agido? Qual o momento certo para se alegrar? Eu quero ler com vocês uma passagem da Bíblia que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16, 17 e 18. Diz assim na palavra do Senhor: regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Quando devemos nos alegrar? Sempre. Nós devemos nos alegrar sempre. Mesmo nos momentos difíceis, Xanade? Sim, nós devemos nos alegrar sempre. E é pensando nisso que eu vim contar uma história para vocês hoje, uma história da Bíblia, sobre dois personagens chamados Paulo e Silas. Paulo e Silas, crianças, eles eram pregadores da palavra. Eles falavam de Deus às pessoas, do amor de Deus para as pessoas. E eles eram instrumentos do Senhor. Deus agia através da vida deles, Deus curava as pessoas. Certa vez, Paulo e Silas estavam ali num lugar e algumas pessoas não gostaram do que viram, não gostaram de vê-los falando de Deus, do amor de Deus para as pessoas. Sabe, crianças, eles passaram por um momento muito difícil. Eles apanharam, isso mesmo. Eles foram acorrentados. Paulo e Silas foram presos. Eles foram para a prisão, isso mesmo. Eles tinham motivos para estar nervosos, eles tinham motivos para até mesmo brigar, para xingar. Eles tinham motivos para isso. Eles estavam vivendo um momento triste, um momento terrível. O que será que Paulo e Silas fizeram na prisão? Você consegue imaginar? O que aconteceu, o que eles fizeram? Quando o problema aconteceu, qual foi a atitude deles? O que eles fizeram? Se alegraram. Isso mesmo. Paulo e Silas, eles se alegraram na prisão. Eles cantaram cânticos de louvor ao Senhor. Isso mesmo. O carcereiro que ali estava e os outros prisioneiros viram dois prisioneiros, Paulo e Silas, cantando, louvando a Deus dentro da prisão. Eles não tinham motivos para fazer isso, mas fizeram. Se alegraram. Sabe por quê? Porque, crianças, eles creem no Deus Todo-Poderoso. Eles creem no Deus que opera milagres. E eles se alegram na presença do Senhor. À meia-noite, houve um grande terremoto. A cadeia balançou, todas as estruturas, todas as paredes balançaram. As portas se abriram. As correntes também. Paulo e Silas estavam livres. Eles estavam livres. Glória a Deus por isso.
O carcereiro se desesperou, achando que os prisioneiros iriam fugir. Paulo e Silas o acalmaram. Depois disso, falaram do amor de Deus para o carcereiro e toda a sua família. Que momento difícil, né, crianças? Foram presos e lá na prisão tinham motivos para estar tristes, para desanimar, mas não. Eles se alegraram. Quando devemos nos alegrar? O tempo todo. Eles se alegraram, não tinham motivos, mas se alegraram na presença do Senhor. Por quê? Porque eles creem num Deus todo-poderoso, o nosso Deus. Amém? Então você, quando você estiver passando por um problema, que todos nós passamos, né, crianças? Os problemas vão acontecer na nossa vida. Encare ele desta maneira. Encare o seu problema. Louve ao Senhor, ore ao Senhor. Não se desespere, não perca a esperança. Creia, se alegre na presença de Deus. Amém? Deus vai agir na sua vida. Eu creio nisso, creia você também. Os problemas vão acontecer, as prisões vão acontecer na nossa vida. Mas vamos agir da mesma maneira que eles. Vamos nos alegrar. Quando devemos nos alegrar? O tempo todo. Então, nos momentos difíceis, louve, adore ao Senhor, louve cânticos de louvor. Paulo e Silas, cantando na prisão. Paulo e Silas, olha que lição. Paulo e Silas, cantando na prisão. Paulo e Silas, olha que lição. Nem sempre tudo vai ser bom, mas eu posso confiar que Deus está comigo todo tempo. Vou cantando. Paulo e Silas, cantando na prisão. Paulo e Silas, olha que lição. Paulo e Silas, cantando na prisão. Paulo e Silas, olha que lição. Nem sempre tudo vai ser bom, mas eu posso confiar que Deus está comigo todo tempo. Vou cantando. Onde estavam? Estavam na prisão. E as costas? Feridas por ações. E as mãos? Estavam amarradas. E os pés? Também estavam presos. E a boca? A boca estava livre. Livre pra louvar o Senhor. Paulo e Silas, cantando na prisão. Paulo e Silas, olha que lição. Paulo e Silas, cantando na prisão. Paulo e Silas, olha que lição. Nem sempre tudo vai ser bom, mas eu posso confiar que Deus está comigo todo tempo. Vou cantando. Paulo e Silas. Bom, crianças, eu espero que vocês tenham compreendido essa palavra. Espero sim que vocês sejam gratos a Deus, que vocês agradeçam a Ele o tempo todo. Ele está conosco o tempo todo, crianças. Agradeça a Ele o tempo todo. Faça uma lista aí com a sua família hoje. Aproveite. Aproveite hoje, porque hoje é o momento certo. Qual o momento certo? Todos são os momentos certos para agradecer a Deus. Qualquer momento é certo. Então, pense aí com a sua família, quais momentos, quais coisas vocês querem agradecer e agradeça a Deus. Se alegre na presença do Senhor. Os problemas vão acontecer, crianças, mas nós temos um Deus todo-poderoso. Vamos nos alegrar na presença dEle. Amém? Bom, o meu desejo é que você tenha um dia alegre, um dia na presença do Senhor, juntamente com a sua família. E até o próximo Momento Criança. Tchau, tchau! Deixai vir a mim os pequeninos.
Nós agradecemos a Deus pela oportunidade, pelo privilégio de podermos estar na sua presença mais uma vez. Como é bom celebrar a vida. Como é bom estarmos vivos. E nós agradecemos a Deus porque em mais um sábado, esse dia separado pelo Senhor, para que estivéssemos na sua presença, nós estamos vivos. E isso é motivo de alegria para todos nós. De que nos adiantaria quaisquer outras coisas que esse mundo pode nos oferecer? Alegria, paz, riquezas, passeios, locais que nós gostaríamos de conhecer, se nós não tivermos vida. Nada disso efetivamente acontece. Então é motivo de nós celebrarmos, de nós estarmos felizes, porque o Senhor tem proporcionado a nós a vida. E a vida, como a palavra nos chama sempre a atenção, é um dom de Deus. Eu não sei você, mas eu todos os dias, quando acordo, a primeira coisa que eu penso e faço é agradecer ao Senhor. Meu Deus, estou vivo, estou respirando. Agora sim, depois de agradecer ao Senhor por estar vivo, eu posso continuar a minha jornada. Os meus projetos, os seus projetos, os nossos sonhos. Mas primeiro de tudo na nossa vida é o agradecimento ao Senhor por tudo aquilo que Ele faz por nós e especialmente por nos mantermos vivos. E estarmos vivos é estarmos em constante comunhão com o Senhor, no sentido de sabendo que é possível que um dia nós não amanheçamos vivos ou não terminemos o dia vivos, mas um dia o Senhor nos tornará a vida, se for este o caso, e nos colocará novamente para viver eternamente ao seu lado. E esse é o motivo pelo qual nós estamos aqui hoje, porque nós cremos que Deus deu o seu Filho único para morrer por nós. Nós cremos nisso. Isso é uma bênção, isso é uma dádiva. Isso é de uma grandeza inexplicável, mas nós cremos nisso. Então, no nome de Jesus, nós iremos iniciar o culto de hoje. E para iniciar o culto de hoje, nós iremos ler Carta de Pedro, capítulo 3, e o verso 14. Essa é a leitura inicial que nós iremos fazer no nome do Senhor Jesus Cristo. Carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3, e no verso de número 14. E diz assim: pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis e em paz. Essa é a mensagem da palavra de Deus para todos nós. Que nós sejamos pessoas que representem definitivamente Deus na terra. Quando a palavra nos chama, nos exorta para que sejamos e estejamos com as nossas vidas imaculadas, sem manchas, ela está nos chamando a atenção. Comportem-se
como filhos de Deus. Sejam os meus representantes aí na terra. Deus está dizendo. Que o vosso andar, o vosso caminhar, o vosso falar represente a divindade na terra. Que os nossos procedimentos representem a divindade, o Senhor, Criador de todas as coisas aqui na terra. Nós iremos fazer a primeira oração, agradecidos a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Pedir que nestes momentos que nós iremos passar aqui, que nós possamos ter a bênção do Senhor. E você que está aí na sua casa, no seu lar, no aconchego do seu lar, à vontade, ore comigo. Clame a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Meus irmãos, é um privilégio poder louvar ao Senhor. Deus nos deu inteligência para isso. Ele nos ensinou isso. Ele nos capacitou para isso. Então vamos nos colocar na presença dEle, agradecidos por tudo que Ele tem feito por nós. Vamos orar. Senhor, nós estamos diante de Ti. Eu te agradeço, meu Deus, pela oportunidade de poder estar novamente na Tua presença com os meus irmãos, mesmo que distante, Senhor Jesus. Mas eu sou grato por isso, Pai. Senhor Jesus, eu confio na Tua palavra. Senhor, a Tua palavra é verdadeira e fiel. Nós esperamos em Ti, Senhor. Nós esperamos no Teu nome. Nós esperamos na Tua graça. Nós esperamos na Tua bênção, Senhor Jesus. Meu Deus, aqueles que eventualmente agora estejam enfermos, mas estejam nos vendo, Senhor Jesus, acompanhando, Senhor, estes momentos. Coloque a Tua bênção e a Tua graça. Que seja momento de paz, de reflexão, de meditação na palavra, Senhor Jesus. Essa palavra que tem trazido a nós a perspectiva, Jesus Cristo, de um dia não mais sofrermos com os males que nos assolam neste mundo. E que tem nos assolado desde sempre, desde a introdução do pecado neste mundo, Senhor Jesus. Misericórdia nós clamamos. Bênção da Tua parte nós clamamos, Senhor Jesus. Nós esperamos em Ti, Senhor. Nós nos colocamos na Tua presença. Nós esperamos na Tua bênção, na Tua graça. Senhor Jesus, louvado, exaltado e santo é o Teu nome. Para sempre, no nome de Jesus nós clamamos, Senhor. Amém, Jesus. Santo, santo és Tu, Senhor Jesus. Ele foi ferido por mim. Ele foi ferido por minhas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras eu fui sarado, eu fui sarado. Oh Deus, Ele foi ferido por mim. Ele foi ferido por minhas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras eu fui sarado,
sarado. Não se via nele beleza ou formosura, amor assim jamais se viu, nunca se viu, que sendo desprezado ainda me amou, levou sobre si minha dor. Fui sarado, sarado, fui sarado, sarado, fui sarado, eu fui sarado. Isaías 53, fui sarado por ti, Jesus, fui sarado, eu fui sarado, sarado por ti, Senhor, fui sarado, sarado. Nosso Deus, Ele tem nos sarado todos os dias. Amém. É aquele Deus de Isaías 53. É um Deus que não tinha parecer nem formosura, mas a sua beleza excede o nosso entendimento. Aleluia. Porque o nosso Deus é um Deus de excelência. O nosso Deus é um Deus que excede em perdão, misericórdia. Obrigada, Deus, pelas canções que o Senhor tem nos dado. Amém. Deus por excelência cuida de mim, desfalece minha alma ao som da tua voz. Deus que vai além, Deus que vai mais alto do que sinto, do que vejo. Aleluia. Deus que excede em amor. Aleluia. Deus que excede em perdão. Deus que excede em misericórdia. Deus que cuida de mim. O meu prazer é te adorar, Senhor. Aleluia. Me render aos teus pés. Como é bom nos render a ti. O meu melhor te entregar, Senhor. Uma vida de santidade. Aleluia, Jesus. Deus por excelência tem cuidado de nós, desfalece minha alma ao som da tua voz. Deus que vai além, Deus que vai mais alto do que sinto, do que vejo, do que sinto, do que vejo. Deus que excede em amor. Como é bom, como é bom. Deus que excede em perdão. Obrigado, Deus. Deus que excede em misericórdia. Deus que cuida de mim.
o meu melhor te entregar, Senhor. Uma vida de santidade, adorador. Por excelência quero ser. Ensina-me. A igreja canta. Vamos ouvir a igreja cantando. Adorador, onde você estiver. Por excelência quero ser. Cante com o coral de anjos do céu. Adorador, aleluia. Por excelência quero ser. Ensina-me, Senhor, ajuda-nos, a Deus, ensina-nos. Por excelência quero ser. Ensina-me. O meu prazer é te adorar, Senhor. Me render aos teus pés. Aleluia. O meu melhor te entregar, Senhor. Uma vida de santidade. Uma vida de santidade. Uma vida de santidade. Muito bem. Graças a Deus pelo momento de louvor através da música. Como é bom nós estarmos na presença do Senhor para louvar o seu nome. E agora nós estaremos meditando um pouco na palavra de Deus. Estaremos pensando um pouco sobre os ensinamentos da palavra. E a palavra do Senhor tem sido o norte para as nossas vidas, tem sido a baliza para as nossas decisões quando nós as tomamos. A palavra de Deus, ela tem norteado o nosso viver sempre. E nesta manhã de sábado, eu quero compartilhar com vocês, por estes momentos, e meditar com vocês sobre esta palavra tão importante e fundamental para todos os seres humanos. E eu escolhi para que nós pensássemos um pouco nesta manhã, falássemos um pouco com vocês que estão aí nos assistindo, estão nos vendo, e eu tenho certeza que vocês estão confortáveis aí nos seus lares, nas suas casas. Eu não sei como você está assistindo hoje. Eu digo a você que eu gosto sempre de assistir pela televisão, então eu sempre assisto pela TV. E a esse momento, a esta hora, quando não sou eu que estou aqui, como é o caso de hoje, eu estou então na minha TV, assistindo. As outras pessoas que aqui passam, meditando na palavra do Senhor. Geralmente eu estou deitado, estou na minha cama, assistindo na minha TV. Mas isso não tira-nos a concentração e o objetivo principal, que é de meditarmos na palavra. Eu estou querendo dizer e dizendo, afirmando com isso, que não importa
como você está sentado, deitado, até mesmo andando, pode ver, assistir e meditar conosco. E o tema que eu trago para que nós meditemos nesta manhã é fama. Essa palavrinha bem curta, bem pequena, fama. Se o Mateus puder projetar, está sendo projetado, a palavra fama. Palavra fama. E para que nós possamos meditar nesta manhã, neste tema, nós iremos ler também em Pedro 3:11, a palavra que nos diz assim no nome de Jesus: havendo pois de perecer todas estas coisas, que pessoa vos convencer em santo trato e piedade? Eu quero pensar deste versículo um trecho dele. Que pessoa nos convém ser? Que tipo de pessoa nos convém ser? Quando nós falamos de fama, de famoso, o que é que te vem à mente? Qual a primeira pessoa que te veio à mente quando eu disse fama? Provavelmente alguém que você admire, ou que é muito famoso, mesmo não tendo a nossa admiração, mas é famoso. Tem muita gente que é famosa e nem por isso nós a admiramos, mas é famosa. Então, provavelmente, você e eu, nós pensemos em algumas pessoas, talvez alguém pensou em um jogador de futebol. Olha, eu nem sou muito fã, eu nem gosto muito de futebol, tampouco conheço essa pessoa, mas ele é famoso, ele é conhecido. Ele é famoso. Talvez você tenha pensado em algum artista, um cantor, que você nem ouve, nós nem ouvimos as músicas dele, mas pouco importa, ele é famoso. Ele é famoso. Talvez nós tenhamos pensado em uma personalidade política que nós também não conhecemos, não é do nosso convívio, tampouco admiramos ou coisa do tipo. Mas essa pessoa existe. E ele tem fama. E ele é famoso. Talvez nós tenhamos pensado em um empresário famoso. Nós vivemos um tempo em que a fama, para muitos empresários, ela agrega valor ao seu negócio. É um tempo diferente. Há algumas décadas atrás, essas pessoas elas faziam questão, muitas delas, ou a maioria delas, de não aparecer. Hoje, isso mudou. Muitos deles, eles agregam valor aos seus negócios, às suas explorações no sentido comercial, com a fama. A fama, a exposição faz com que os negócios sejam alavancados. Isso é fama. Isso é fama. A fama, ela só acontece quando há a exposição do indivíduo. É impossível alguém se tornar famoso lá no meio da floresta amazônica sem que ninguém o conheça. É impossível.
É impossível alguém se tornar famoso lá no meio do Saara, do deserto, sem que ninguém o conheça. É impossível. E daí então nós concluímos que para que haja fama é necessário exposição. É necessário nós nos expormos, ou a pessoa se expor. Sem a exposição, é impossível que haja fama. E aí então, nós já logo pensamos e vemos o porquê que as pessoas que são famosas, elas fazem questão de se expor ao máximo possível. Porque com a exposição vem a divulgação e se espalha a sua imagem, a sua mensagem, o seu nome. É assim que as pessoas conseguem ficarem famosas. E as pessoas ficam famosas por diversos motivos. Pelo talento. Tem pessoas que ficam famosas porque têm um determinado talento. Ela canta muito bem, ela fala muito bem, ela articula muito bem. E isso chama a atenção das pessoas de maneira que elas ficam famosas com isso. Tem outras pessoas que ficam famosas pela sua inteligência, pela sua capacidade de raciocínio, pela sua capacidade de organizar ideias, de formular questões, de formular novas ideias. São muito inteligentes. Eu já falei isso a vocês em outras oportunidades. E eu sou um admirador de pessoas que são inteligentes. E um dos que eu mais admiro, Salomão, biblicamente falando, extra-bíblia. Talvez eu elencaria no primeiro lugar do ranking, para mim. Você pode ter outro. Albert Einstein. Eu sou um admirador dele. Pelas ideias que ele conseguiu montar, mostrar e dizer e provar que aquilo era real. São coisas que eu já disse isso a vocês ao citar esse nome, que eu já vi, li, assisti algumas vezes ele explicando, ou pessoas explicando o que ele formulou no campo da física, que eu ainda não consegui entender. É uma coisa fantástica. E esse nome, ele é conhecido no mundo inteiro. Provavelmente, você e eu não conseguiríamos citar outro nome de um físico. Mas de Albert Einstein, nós conseguimos. Ficou famoso pela sua inteligência. Outros por habilidades físicas. Quantas pessoas que se tornam famosas porque fazem contorcionismos, realizam feitos com os seus corpos incríveis. Haja vista quando nós assistimos às Olimpíadas, por exemplo. Aquelas pessoas realizam coisas ali incríveis. Esta semana eu vi uma coisa, eu assisti um feito que deixou um sujeito muito famoso, e eu não sei se vocês já viram, que de assistir eu fiquei tão tenso que gelava os meus pés. E eu vou relatar para vocês o que é. Ele chegou à beira de um penhasco de cerca de 1000 metros de altura. Mas uma coisa íngreme e um lajedo reto.
ele tirou a mochila das costas, colocou no chão, calçou a sua sapatilha de escaladas, começou a passar gesso nas mãos e a escalar aquilo. E ele subiu 1000 metros. Era como se ele estivesse grudado naquilo de uma forma que não dá para expressar, não dá para entender. E eu não conseguiria subir 1 metro naquele lajedo. Ele escalou 1000 metros. Se tornou famoso por isso. Pois bem, mas é interessante que tem muita gente que gostaria de ser famosa. É fato também que muitos, talvez a maioria, gostaria de viver no anonimato. No anonimato. É possível que eu esteja entre esses. Mas o fato é que essa coisa de se expor e de se fazer conhecido não é uma coisa só dos nossos tempos. Não é uma coisa só dos nossos tempos. Provavelmente você já ouviu falar de uma construção que tem na França, chamada Arco do Triunfo. Aquilo ali foi construído a pedido de Napoleão, em virtude das vitórias que ele havia conseguido. Então ele diz, olha, eu quero que construa este arco, desta e desta forma, para que o meu nome fique lembrado pelas gerações futuras. De fato ficou. Ele não viu aquilo ser acabado, porque ele já havia morrido. Aquela construção ser terminada. Mas o fato é que aquilo era a forma, na época dele, aquela construção era a maneira, a forma pela qual ele se tornaria famoso. Ele deixaria o seu nome gravado. Ele divulgaria o seu nome. Quem chegasse naquele local, naquela cidade, naquele país, iria conhecer aquele monumento e saberia, olha, quem pediu para que fosse construído e os motivos para que o levaram a pedir a construção foi Napoleão Bonaparte. Então, eu estou citando isso porque isso não é novo. Não é novo. Mas é fato que nos nossos dias, a facilidade com que as pessoas se expõem, ela ficou muito mais fácil, é muito mais cômodo, é muito mais tranquilo. Os meios que nós temos hoje para a exposição de cada um de nós, eles são múltiplos. Eles são múltiplos. E de diversas maneiras e formas e plataformas, nós podemos nos expor. E as pessoas então se expõem. Se expõem. E eu já estive a observar que as pessoas, ao se expor, não é uma coisa simplesmente, mesmo que seja uma informação que ela esteja passando, ela fica ansiosa para ver quantas pessoas viram aquilo que elas ali colocaram. Seja em que plataforma for. Elas ficam olhando. E aí as pessoas expõem as mais variadas coisas. Muitas delas verdadeiras bizarrices. Mas o importante é olhar lá embaixo, em alguma plataforma ou em outra, quantos cliques tiveram ou quantas visualizações tiveram. Isso também é uma maneira de querer se tornar famoso. E tem alguns que conseguem, não é a maioria. É a infinita minoria que consegue os cliques necessários para se tornarem famosos. O meu filho, ele tem 14 anos, e hoje já conversamos com ele e já explicamos, mas
essa fase de adolescência, especialmente com todos esses meios para se expor, ele falava muito comigo sobre o canal. Então eu vou abrir o canal na plataforma tal, porque no canal eu vou colocar isso, eu vou colocar aquilo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E nós sabemos que todos eles, nessa fase, e eu digo todos porque eu não acredito que nenhum queira nessa idade, quer abrir o seu canal. E eles empenham muito esforço e dedicação para terem o seu canal, para que de alguma forma eles divulguem aquilo que eles acham necessário ser divulgados. E ficam ali na expectativa de que alguém vá se inscrever no seu canal, ou dar um joinha, ou dar um clique. Aí eu estou famoso, ou ficando. Mas ao mesmo tempo se expondo para o mundo. E eu então, em determinado dia, ao vê-lo sempre falar no assunto, conversei com ele e disse: filho, o meu filho não gosta de futebol. Ele não gosta. Ele não entende as regras do futebol. E eu disse a ele: você gosta de futebol? Ele: não. Você entende as regras do futebol? Ele disse: não entendo. Então você, consequentemente, não joga futebol, nem que a bola for quadrada. E uma bola quadrada é impossível. Ele disse: não, papai, eu não jogo futebol e não vou jogar futebol. E eu disse a ele assim: olha, meu filho, para você conseguir ficar famoso, como você pensa e vê nesses canais, isso já há algum tempo atrás, ele era mais criança, é mais fácil você virar jogador de futebol, porque são 11 jogadores que jogam futebol, e um deles joga com a mão. Quem sabe você não conseguiria jogar com a mão? Seria o goleiro. Do que você se tornar famoso nessas plataformas. Quantos você conhece que ficou famoso nessas plataformas? Tem muito mais meninos que conseguem fama jogando futebol do que efetivamente ficarem famosos e construírem as suas vidas em cima de um canal. A partir desse dia, ele nunca mais falou comigo com o mesmo entusiasmo sobre o canal. Ele entendeu o que é e como funciona. Mas o fato é que o canal, ele nos traz a exposição. Ele nos coloca em exposição. E aí entra um outro problema, uma outra situação. A fama, essa palavrinha fama, ela está intimamente ligada a uma outra. Porque, como eu já disse, as pessoas, elas têm feito de tudo para conseguir um clique, um like, uma aprovação, na verdade. Uma aprovação. E nesse sentido, tem muita gente colocando em risco a sua reputação. A sua reputação. E nós podemos ser famosos por motivos louváveis ou por motivos não tão louváveis assim, não tão nobres assim. Nós podemos. E ao nos expormos, dependendo da maneira como nós nos expomos, é aí que está o risco. É aí que está o problema.
a nossa reputação está em jogo. A nossa reputação está sendo divulgada, colocada à mercê, colocada para o mundo, para que todos vejam. Para que todos vejam. E tem muita gente, só para exemplificar isso que eu estou falando, que fica famoso pela mediocridade. É incrível isso. Mas tem gente que consegue ficar famoso pela mediocridade. Vou dar um exemplo. É provável que eu e você já tenhamos visto, assistido alguém apresentando, vamos imaginar, um apresentador de programa, seja ele qual for. O indivíduo, ele é tão ruim, tão medíocre, que as pessoas acabam vendo o que ele faz. E ele consegue audiência com isso. E milhões de pessoas o assistem, compartilham as suas ideias e os seus pensamentos, de tão medíocre que ele é. Talvez você esteja lembrando de algum aí. O sujeito, ele é tão frágil naquilo que ele faz, na profissão que ele exerce, que ele passa a ser uma atração pela sua mediocridade, pela sua fragilidade naquilo que ele se propõe fazer. E ele então se expõe, fica famoso e cria a fama, e se expõe e cria uma reputação. Cria uma reputação. E é interessante que a fama, ela, embora seja sinônimo de celebridade, são coisas diferentes. A celebridade é aquele que aparece, é aquele que todos conhecem. Mesmo que você cita o nome e nós imediatamente sabemos quem é. Sabemos quem é. Nós poderíamos citar alguns ou muitos e nós saberíamos quem é imediatamente. Isso é uma celebridade. Ele está acima daquilo que é a fama, simplesmente. E essa celebridade, ele tem uma reputação. Tem uma reputação. Mas a fama, meus irmãos, que está ligada intimamente à reputação, ela é extremamente sensível. E aqui é interessante que nós façamos uma pequena reflexão, no sentido de que nós queremos ser famosos. Não sei, de repente alguém queira. Se eu quero, essa fama, ela vai fazer com que a minha reputação, ela continue sendo uma reputação aprovada segundo os padrões divinos. Porque, como eu disse há poucos instantes atrás, a mediocridade, a bizarrice também torna pessoas famosas. Então, é preciso que nós pensemos nisso ao nos expormos. Porque a partir daí é que a nossa reputação perante a sociedade, a comunidade em que nós vivemos, é que ela vai ser vista. Ela vai ser vista. E Jesus, ele nos comissionou, ele nos encarregou de sermos pessoas que levem a mensagem do Evangelho. Que sejamos famosos por levar a palavra de Deus. E, consequentemente, temos uma reputação a zelar. Irmãos,
A reputação é o que nós temos de mais importante. Para avaliar como a reputação é importante e ao mesmo tempo extremamente sensível, nós iremos ouvir um hino agora. E aí, eu quero que vocês prestem bem atenção no que a Paula vai cantar, na letra deste hino. Pare, reflita, imagine a pessoa que escreveu este hino. Pense nele, como ele seria, como é que ele era, como ele agia, como ele foi como pessoa, como foi o caráter dele, como essa pessoa se apresentou diante da sociedade. E aí ele escreve esse hino com essa letra extraordinária que a Paula vai cantar para a gente. Preste atenção e depois nós voltamos. Maravilhosa graça, graça de Deus sem par. Como poder cantá-la, como hei de começar? Certeza e vivo com firmeza pela maravilhosa graça, graça de Jesus. Maravilhosa graça trazida perenal por Cristo perdoado, vou à mansão real. Hoje eu sou liberto, vivo de Deus bem perto, pela maravilhosa graça, graça de Jesus. Eu vou ler apenas um pequeno trecho do que a Paula cantou. Maravilhosa graça, traz vida perenal. Por Cristo perdoado, vou à mansão real. Hoje eu sou liberto, vivo de Deus bem perto, pela maravilhosa graça. Lindas essas palavras, não são? Inspiradas por Deus.
Muito conhecido esse hino, escrito no século XVII, por John Newton, um inglês. Pensou em como seria esse homem para escrever palavras tão inspiradas por Deus? Como será que ele era? O que ele fazia? Com o que ele trabalhava? Seria um pastor? Seria um homem que tinha uma família grande? Seria um homem que queria procurar ser famoso? Como é que era a reputação desse homem? Como é que era a reputação desse homem? Meus irmãos, esse homem, ele era capitão de um navio negreiro. Capitão de um navio negreiro. Então, o que é que ele fazia? Ele ia para a costa da África, mais especificamente para o país que hoje nós chamamos de Angola, e ali ele capturava negros, enchia a sua embarcação de negros, colocava-os embaixo do navio, em posições desumanas, viajava 2 meses pelo Atlântico para vendê-los na costa brasileira. Estamos falando de reputação. Estamos falando de reputação. Quando esse navio ia chegando próximo à costa brasileira, e essas pessoas já completamente desnutridas, enfraquecidas, entre 10% e 15% delas morriam na viagem e eram lançadas ao mar, a ponto de esses navios serem seguidos por tubarões. Isso ficou famoso nessa trajetória. Tamanha era o número de pessoas que eram mortas e jogadas ao mar. E quando eles iam chegando próximos à costa brasileira, eles passavam óleo de dendê nessas pessoas, para que eles ficassem mais apresentáveis. E também aumentava a ração, para que essas pessoas pudessem ser vendidas a um preço melhor. Esse foi o John Newton. Esse foi. Depois, convertido sim, pastor sim, anti-escravagista sim, depois de convertido. Mas é fato que todas as vezes que vamos pesquisar sobre este homem, está lá, gravado na sua reputação, na sua história. Um dia ele cometeu estas atrocidades. Percebe como a nossa reputação ela é sensível? Mesmo depois da conversão, mesmo depois de ser um abolicionista convicto, haja vista o que ele tinha feito e viu ao longo da sua vida, na sua reputação ficou marcada essa trajetória cruel da sua vida. E é por isso, e é aqui que eu quero chamá-los a pensar, como que nós temos sim que ter a preocupação com a nossa reputação. A palavra nos exorta em diversas vezes que nós devemos nos preocupar com a nossa reputação. Todos nós temos fama. Nós somos conhecidos na comunidade que frequentamos, no bairro que moramos, na cidade que residimos. Nós somos conhecidos. E nós temos uma reputação a zelar, em nome
da fé que nós professamos. Em nome da fé que nós professamos. Tem um outro indivíduo que nós tivemos um feriado recente agora, dia 21 de abril. Joaquim José da Silva Xavier. O Tiradentes, o grande inconfidente, o homem que queria se ver livre do jugo da coroa, o homem que queria se ver livre para falar e dizer o que ele quisesse, comercializar, vender, comprar, da maneira como ele quisesse. Na casa dele, ele tinha 6 acorrentados, 6 escravos. 6 pessoas que não eram pessoas, eram objetos. Eram compradas e vendidas como commodities. Sabe o que é commodity hoje? Certamente todos nós sabemos, né? Soja, arroz, minério de ferro, petróleo. Isso é commodity. Essas pessoas eram vistas dessa forma por estas pessoas. O homem, o Tiradentes, o grande sonho de liberdade dele está manchado na sua história. A sua reputação, quando analisada mais profundamente, vai perceber que ele olhava para outros seres humanos e não os via como gente, não os via como pessoas, tratava-os como animais. Aliás, pior do que os animais. Quando eles iam comprar essas pessoas lá no porto, um escravo, saudável, jovem, com dentição boa, saúde boa, preço dele equivalente a 3 cavalos. E isso não é historinha, irmãos. Isso é verdade. Isso é verdade. Isso nos leva a pensar na nossa reputação. Manchou. Nós podemos recuperar. Deus perdoa, é fato que sim, mas manchou. Provérbios 22, verso 1 diz assim: a boa reputação vale, olha só, a boa reputação vale mais que grandes riquezas. Desfrutar de boa estima vale mais que prata e ouro. Que palavra, não, irmãos? Que palavra. A boa reputação vale mais que grandes riquezas. No fundo, meus irmãos, o que resta para todos nós, todos os seres humanos, é o nosso nome, é a nossa reputação. E isso é tão verdade que Jesus, lá no livro do Apocalipse, fala de vestes brancas, de pessoas de vestes brancas, de pessoas de vestes imaculadas, de pessoas que estavam limpas, de pessoas que não estavam manchadas, de pessoas que tinham uma boa reputação, ou que tiveram uma boa fama, uma boa reputação. É fato. O John Newton foi perdoado. A partir do momento da sua conversão, ele foi perdoado. Foi um militante, um lutador anti-escravagista a partir de então. Creu no Senhor Jesus. Escreveu palavras tão belas como esta, esse inglês, que viveu no século XVII. Mas a mancha que ele criou na sua reputação, ela o persegue até hoje. Então, que nós possamos, diante de toda esta liberdade que nós temos hoje para nos expor, que nós possamos ter o cuidado necessário para que a nossa reputação, ela não seja manchada para sempre. É claro que o perdão de Deus apaga
tudo isso. Para Deus, ele lança nas profundezas do mar e não mais vê. Mas na sociedade onde nós estamos vivendo, no mundo em que nós vivemos, enquanto nós tivermos aqui uma mancha na nossa reputação, ela é, para os homens, perpétua. Ela é para os homens para sempre. Não há chance de uma recuperação plena. Uma recuperação plena da nossa fama, da nossa reputação, só Deus é capaz de fazer. Pois ele lança o pecado para trás e ele não mais se lembra dele. Mas os seres humanos nunca esquecem. A nossa história nunca se apaga. Portanto, que nós possamos ter a preocupação com a nossa fama, com a nossa reputação. Porque nós somos, sim, representantes de Deus na terra. E aí eu encerro dizendo, com aquela pergunta que eu formulei, baseado naquele versículo 11 da carta de Pedro. Que pessoa nos convém ser? Responda aí e eu respondo aqui. Que Deus nos abençoe. Incomparável, o teu amor, Jesus, me atraiu, me cativou, levou-me à cruz. Deus não hesitou em dar a vida do seu próprio filho, e o filho não questionou, tomou o meu lugar. Me constrange tamanho amor por alguém assim como eu. Olho pra cruz, vejo Jesus se entregar por me amar. Incomparável, o teu amor, Jesus, me atraiu, me cativou, levou-me à cruz. Deus não hesitou em dar a vida do seu próprio filho, e o filho não questionou, tomou o meu lugar. Me constrange tamanho amor por alguém assim como eu. Olho pra cruz, vejo Jesus se entregar por me amar. Me constrange tamanho amor por alguém assim como eu. Olho pra cruz, vejo Jesus se entregar por me amar. Eu vejo-te, Senhor, naquela cruz, se entregar sem questionar. Me constrange tamanho amor por alguém assim como eu. Olho pra cruz, vejo Jesus se entregar por me amar. Me constrange tamanho amor por alguém assim como eu. Olho pra
por tua morte, por tua entrega naquela cruz. Eu vejo a ti, Senhor, se entregar por me amar. Irmãos, nós estamos finalizando e eu espero que a palavra tenha falado conosco nesta manhã. Espero que nós possamos pensar sobre a palavra. Espero que você e eu, que nós possamos ler Provérbios novamente, meditar, pensar. E a partir daí, que pessoa nos convencer? Essa é a pergunta que ficou. Que o Senhor nos capacite a entender da melhor forma e da melhor maneira possível a sua mensagem, para que nós possamos aguardá-lo firmes, alicerçados efetivamente nos seus ensinamentos. E nós vamos orar. E nós sabemos que não são poucos os pedidos de orações que nós temos, que nós conhecemos, que nós sabemos. Nós temos um pedido para que nós oremos pela família do irmão Amarildo Laveso Pinhel. Ele testou positivo para Covid, tem alguns sintomas, está em casa. Vamos orar por ele e também pela família, pelos 2 filhos, o Enzo e o Eduardo. Que Deus possa abençoá-los de maneira que eles consigam passar por essa turbulência sem contrair o vírus. Que Deus possa abençoá-los. O Fábio Adalberto pede oração para o seu primo, Ocimar. Irmãos, vamos colocar realmente todas as famílias que nós conhecemos na presença do Senhor. Essa doença, ela tem causado muito sofrimento na vida das pessoas. Ainda ontem, lá em Jales, perdemos um jovem, moço ainda, 43 anos de idade, estava numa luta incansável contra essa doença já há mais de 2 meses. Se recuperou do vírus, mas as sequelas o levaram para a sepultura. Vamos orar, permitir que Deus abençoe-nos, de maneira que nós consigamos ficar livre desta doença. Que nós possamos acelerar esse processo de vacinação, de maneira que nós possamos voltar ao nosso convívio, aos nossos cultos presenciais, aos nossos encontros familiares, com a tranquilidade que nós já tivemos e conhecemos. Que Deus tenha misericórdia de nós, deste mundo, deste planeta. Que Deus opere na vida das pessoas. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós nos colocamos na Tua presença, ciosos, ó Senhor Jesus, de tudo o que tens feito por nós. Nós começamos te agradecendo pela vida, Senhor Jesus. E encerramos também te agradecendo pela vida. Senhor Jesus, oramos e clamamos a Tua bênção sobre a vida destas famílias, destas pessoas que nós acabamos de citar. E de tantos outros, Jesus Cristo, que nós não citamos, mas que nós conhecemos, e também daqueles que nós não conhecemos, Senhor. Coloque a Tua mão de poder, derrame as Tuas bênçãos sobre as nossas vidas. Senhor Jesus, que nós possamos ser luz, Pai. Que nós possamos ter a nossa reputação
uma reputação que represente, Senhor Jesus, a tua verdade, que represente aquilo que nós vivemos, que é a tua palavra, que são os teus ensinamentos, Pai. Meu Deus, nós te louvamos, nós te exaltamos e te bendizemos, e te agradecemos por tudo, Senhor Jesus. E agora nos despedimos, pedindo que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo se faça presente nas nossas vidas, hoje e sempre. Amém, Senhor Jesus. Muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco nesta manhã. Que Deus nos abençoe. Amanhã, domingo, 19h30, vamos nos atentar, estarmos atentos ao culto. Na próxima quarta-feira, às 20 horas, que nós possamos também assistir o culto. Nós temos todo este mês de maio um assunto sendo tratado e um assunto importante para aquilo que nós cremos, para a fé que nós professamos. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.